Já vou oficializar o convite para ele e nós queremos ter o privilégio de tê-lo lá também na nossa cidade. Eu sou pastor na igreja Sem Limites por Jesus, uma igreja que tem vivido a visão celular. Estamos aí no DNA, que é desenvolver, nutrir e apoiar pastores que caminham na visão celular, a visão que Deus deu para cada pastor de ser a igreja com a visão primitiva, de abraçarmos, de vivermos o chamado da grande comissão. Como o pastor Paulo Mazzoni sempre diz, uma alma ganha aqui nessa igreja ou na comunidade que eu pastoreio, ou em qualquer outra comunidade da cidade, é uma alma ganha para o reino de Deus. Então, o nosso foco é alargar as fronteiras, é pregar o evangelho na visão da igreja primitiva, no templo, nas casas e no templo, e nós estamos vivendo em Juiz de Fora um grande avivamento, e Deus tem mudado a nossa história, estamos muito felizes. Glória a Deus, sou marido de uma esposa maravilhosa, a Mariana, sou pai de uma bebezinha de 1 mês, então você que é um pai aí já sabe que os primeiros 3 meses nós sobrevivemos. Então eu estou sobrevivendo, estou aqui sobrevivendo, sem dormir durante mais ou menos 1 mês. Sou pai também de um outro bebê, que é o João, que tem 1 ano e 6 meses, João, garoto lindo, e pai também da Maria. Quando eu me casei com a Mariana, eu chegava e falava para a igreja que eu queria ter 10 filhos. E falava, profetizava, realmente era um desejo do meu coração. Estou pedindo perdão para Deus até hoje, creio que Ele já me perdoou. Falei, Deus, na verdade, o Espírito Santo intercede por nós quando a gente não sabe orar. Na verdade, eram 3. Então, interceda aí por mim. E nós fechamos a nossa conta. Desculpa. Com 3 filhos. Amém? Vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo. Estou saindo aí de uma dengue, de uma gripe, mas já deu tudo certo. Amém, queridos? Eu quero que você já abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 17. Tenho certeza que Deus vai impactar as nossas vidas hoje, como já tem impactado. Vocês já tiveram ministrações aqui que foram impactantes. Eu sei que Deus está fazendo algo poderoso aqui. E eu tenho certeza que eu só estou passando aqui para também deixar algo no coração de vocês da parte de Deus. 1 João, capítulo 2, verso 17, diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero orar pedindo ao Espírito Santo, mais uma vez, como já oramos, mas a nossa dependência de Deus é tão grande que a oração, ela nunca pode ser excesso. A oração, ela sempre tem que ter na nossa vida. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo conduza essa noite, que possamos ser impactados. Estamos com um desejo intenso no nosso coração de subir o nosso nível, ó Deus, de ir em lugares mais altos, de ser uma igreja para a cidade, que abençoa a cidade, Pai. A cidade precisa agradecer porque tem uma comunidade aqui, Pai, que está mudando a vida das pessoas, transformando famílias, mudando a realidade de crianças, adolescentes, jovens, mudando a realidade, Pai, de casamentos, em nome de Jesus. Que essa conferência venha marcar a história deles, que eles possam, meu Deus, viver um novo tempo, um novo ciclo e viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles. É o que eu te peço, eu te agradeço. Usa, Pai, usa-me, Deus. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Com essa pequena limitação da voz hoje, que não seja uma limitação, mas que a unção do Senhor possa, Pai, se expandir nessa noite, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Que alegria. Eu quero ler nessa noite com você alguns versículos para nós fazermos uma construção juntos daquilo que Deus quer falar conosco. E esse primeiro versículo, o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. João está alertando que tudo que é baseado no sistema caído, no sistema cosmo, no mundo, é passageiro. Toda cobiça, todos os nossos desejos, ambições, é tudo isso passageiro. Só quem vive a vontade de Deus permanece para sempre. É tão bom quando você tem uma base, é tão bom quando você tem um alicerce, e saber que tudo que você está construindo, de forma natural, de forma física, um dia vai passar. Mas olha, presta atenção,
quando você tem a certeza de que você está fazendo uma construção que é eterna, que não vai passar, que não vai acabar nesse mundo aqui, mas vai se reverberar por toda uma eternidade. Isso anima a gente, não é verdade? Isso anima, isso traz para a gente um ânimo novo, porque tudo que você tem a consciência de que um dia vai acabar, aquilo traz uma desmotivação. Embora os seres humanos não se preocupem com isso, embora a maioria das pessoas não tenha essa preocupação de que um dia vai findar o material, um dia vai findar o físico, e o papel da igreja é, de fato, fazer com que as pessoas tenham uma vida abundante aqui, mas que essa vida abundante, ela se reverbere com uma vida eterna. E é por isso que João está dizendo isso. Não invista, querido, sua vida no que vai desaparecer. Invista a sua vida no que é eterno. E o que é eterno, o texto está explicando para nós. É viver o que Deus deseja para nós. Você já parou para pensar nisso? Você já se questionou indo para a faculdade, fazendo uma viagem? Você já se questionou ali, na frente da TV? Eu estou cumprindo o meu propósito? Eu estou vivendo a vontade de Deus? Mateus capítulo 9, do verso 37 a 38 diz assim: Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça, pois, o Senhor da colheita que envie trabalhadores para, repita comigo, a sua colheita. A colheita é de Deus. Amém? Esse texto faz sentido se você olha para a sua realidade. Se você olhar para o seu contexto hoje, será que esse texto está fazendo sentido? A colheita é grande. O que é uma colheita grande? Quantos aqui conhecem alguém que está perdido? Que não tem Jesus? Talvez esse alguém, o perdido, pode ser o teu filho. Perdido pode ser o teu marido. Perdido pode ser alguém próximo de você, alguém distante de você. Então nós percebemos, sim, a colheita é grande. A colheita é extensa. Mas esse texto traz uma realidade um pouco triste. E qual que é a tristeza dessa realidade? Nós temos poucos trabalhadores. É como se nós fizéssemos uma construção juntos. É como se esse prédio aqui não existisse. E nós vamos construí-lo juntos. E de repente aparece para a construção desse prédio um pedreiro e um servente. Vai ser mais difícil? Vai ser um trabalho mais penoso? Vai ser um trabalho mais demorado? Sim ou não? Agora imagine, vamos construir esse prédio. Toda essa fileira aqui são os pedreiros desse prédio. Amém? Olha quantos pedreiros nós estamos aqui. Toda essa fileira aqui são os serventes, aqueles que vão ajudar a fazer a massa, levar o tijolo para o pedreiro, aqueles que vão fazer o serviço de auxílio. Será que a gente vai, de fato, fazer uma construção com mais excelência e com mais rapidez, com mais liquidez e com menos cansaço? Porque a gente vai compartilhar a mão de obra. E é justamente isso que esse texto está dizendo. Há uma grande colheita para ser feita nessa cidade. Há uma grande colheita para ser feita na sua rua. Há uma grande colheita para ser feita na sua comunidade. Quantos de nós, a pergunta é, estamos envolvidos nessa colheita? Quantos de nós estamos envolvidos nessa grande colheita que é do Senhor? Pastor, a realidade existe. Como resolver esse problema? A gente precisa olhar para o texto. E o texto está dizendo, orem. Orem ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores. Irmãos, quantos acreditam no poder da oração? Todos acreditam. A Bíblia é tão clara quanto a oração que ela fala até para você ter trabalhadores, até para você formar discípulos, até para você ganhar uma cidade, até para você multiplicar. Nós temos muitas estratégias. Nós temos muitas estratégias. Mas deixa eu dizer para você, o melhor caminho é a oração.
E isso que vai, de fato, definir o nível que nós vamos subir. Vai ser o nível do nosso relacionamento com Deus. E Jesus usa essa analogia, querido, da colheita para dizer que há muitas almas perdidas. Mas a solução não é ficarmos apenas olhando, a solução não é ficarmos apenas sentados e dizendo assim: tem pessoas na minha casa que estão perdidas, tem pessoas na minha cidade que estão perdidas, tem pessoas que quando eu passo para vir para essa reunião, estão nos bares, estão se drogando, tem famílias que estão se desfazendo, tem pessoas perdidas. E você sabe que sozinho não vai conseguir muita coisa. Você sabe que sozinho você talvez não vai ter muita estrutura. Aí o que você faz? Você fala: Senhor, tem muita gente na minha comunidade que precisa despertar para o chamado da grande comissão. Então, querida, a oração, como nós fizemos aqui nesse momento profético, move o mundo espiritual. Uma reunião como essa, que realmente nos impulsiona a viver o propósito de Deus, move o mundo espiritual. Então aqui, querida, envolve a ação humana. Aqui também envolve o posicionamento e aqui também envolve a ativação do corpo de Cristo. E isso Jesus está dizendo para nós, que a colheita, quer dizer colheita no sentido original da palavra, a colheita quer dizer ajuntamento de frutos maduros, de frutos que já estão prontos para serem colhidos. Mas precisam de quem para colher? Dos trabalhadores. Amém? E trabalhadores ativos, não passivos. Trabalhadores que se comprometem. Trabalhadores que assumam a responsabilidade. Então, querido, ore para que você seja uma resposta, para que você seja um instrumento de Deus para a sua família, para a sua casa, para os seus amigos. Ore todos os dias. Fala: Senhor, eu não quero ser um consumidor do Evangelho, mas eu quero ser um multiplicador. E eu quero multiplicar. E então faça em mim, me construa, me reconstrua, me cure, me liberte, para que você possa, Senhor, fazer também através da minha vida. Todo cristão genuíno que teve uma experiência com Jesus, ele tem que ter no seu coração uma chama dizendo: Senhor, em mim, porque eu sei que eu preciso de um toque, eu sei que eu preciso de uma restauração no meu casamento, eu sei que eu preciso de um milagre financeiro, eu sei que eu preciso de uma cura na alma, eu sei que eu preciso de uma cura da falta da paternidade, da falta da maternidade, mas eu sei também, Senhor, que através dessa cura eu vou conseguir ter uma mente mais expandida. Então, Deus, em mim, a minha oração que eu faço, querido, todos os dias: Deus, em mim, mas olha, também através de mim. Nós não podemos ficar também só naquele sentido de que Deus faça em mim, e eu me torno uma pessoa melhor, eu cresço, eu começo a trabalhar, melhorar um pouco de vida, eu compro um carro, eu reformo a minha casa, eu consigo uma namorada, como o Maico está orando, tem 3 anos ali chorando: pastor, eu preciso que essa área da minha vida rompa, e de repente essa área da vida rompe, e aquilo que era um problema se transformou numa solução, e está tudo bem agora, mas e aí? E através de você? Porque parece que a nossa intensidade é: Senhor, em mim, faz, me dê, ajuste, mude, transforme. E eu creio que Deus pode fazer. Você crê também, querido? Eu creio. Mas olha, o Evangelho exige de nós uma resposta. É um transbordo. Foi feito em mim, agora vai ser feito através de mim. Seja essa pessoa intensa na presença de Deus. Lucas capítulo 12, verso 34. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus ensina aqui, querido, que o local onde depositamos o nosso valor, tesouro, governa o nosso interior. A palavra interior no grego quer dizer cardio. Governa o seu coração. Os valores que você tem na sua vida vão governá-la. Guarda isso. Aquilo que eu tenho de valor, de importância, vai governar a minha vida.
que é tesouro? São depósito, algo grandioso, de grande valor. E o coração é o centro emocional. Nós definimos realmente, querido, quem nós somos pelos valores que nós acreditamos. Uma igreja é definida pelos seus valores. Uma pessoa é definida pelos seus valores. Porque os seus valores vão governar você. Se você valoriza mais o seu status, se você valoriza mais o seu dinheiro, se você valoriza mais a sua própria vida, se você valoriza mais as coisas terrenas, como nós lemos aí em 1 João no início, tudo isso vai passar. Agora, se você valoriza o reino de Deus, você se torna uma pessoa que está deixando um legado. Então, seu coração, ele de fato vai seguir os seus investimentos. Então, quem investe no reino de Deus, de fato, está colocando o reino de Deus, como João 3,16 diz, em primeiro lugar. O grande momento da nossa vida cristã é quando nós aprendemos que o reino de Deus não é quando nós temos tempo, não é quando está tudo bem na minha vida, não é quando está tudo ajustado, mas o reino de Deus é a prioridade. É Ele que ajusta, é Ele que faz ficar tudo bem, é Ele que alinha tudo, querido. É caminhando nesse princípio que nós vamos alcançar caminhos mais altos. É caminhando nesse princípio que nós vamos, de fato, viver o propósito de Deus. Então nós precisamos combater dentro de nós mesmos. Olha que interessante isso. Nós precisamos combater dentro de nós mesmos os argumentos errados que nos impedem de subir o nosso nível. Tem coisas que nós precisamos combater dentro de nós todos os dias. Tem coisas que nós precisamos combater dentro de nós em todos os momentos. Porque talvez estão nos impedindo de viver o propósito de Deus. Olha que interessante. Eu quero dar um embasamento nessa fala usando o Salmo 42, de 9 a 11. Direi a Deus, minha rocha, por que se esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Portanto, o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste? Ó minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, o meu Salvador. Eu não sei se você já teve uma experiência de conversar com você mesmo. Você já teve essa experiência? Sabe aquele dia que vem aquela angústia, aquela tristeza, aquela coisa assim que você não tem explicação para isso. Todo ser humano, ele já sentiu na sua essência, talvez pelo pai, talvez pela mãe, talvez por um relacionamento abusivo, pelo namoro, por um relacionamento que de fato feriu você. Todos nós já nos sentimos, de uma forma ou de outra, desamparados, sem saber o que está acontecendo ao nosso redor, sem saber se o que eu estou fazendo está fazendo sentido ou não. Essa sensação de desamparo, ela coloca as nossas convicções em xeque, elas colocam as nossas crenças, e a gente começa a perceber, será que aquilo que eu acredito está fazendo sentido? Será que está fazendo sentido fazer essa célula? Será que está fazendo sentido eu toda semana abrir a minha casa? Será que está fazendo sentido eu me reunir com essas pessoas? E essa é uma estratégia do inimigo para tentar impedir você de avançar. E isso retrata a nossa vida diária. Esse salmo aqui retrata não sei a sua, mas a minha vida. O tempo todo estamos em questionamento, o tempo todo estamos olhando e às vezes desanimando, às vezes nos motivando. Mas uma coisa interessante, o salmista provavelmente aqui está longe de Jerusalém, possivelmente exilado e impedido de realizar aquilo que ele foi chamado. Ele sente saudade da comunhão com Deus, da adoração pública, e isso agrava com o deboche dos inimigos, que o texto está dizendo, que dizem,
Onde está o seu Deus? Já passou por isso na sua família? Você é líder, você é pastor, você é ministro de louvor, e às vezes alguém fala, onde está o seu Deus? Você está passando por isso aí, por essa fase? Você me parece que ora tanto, você me parece que lê tanto a Bíblia, mas onde está o seu Deus? Que doença é essa? Que problema é esse? Nós passamos por essas fases o tempo todo. Eu não sei se você reparou no texto, o salmista está com uma dualidade emocional. Isso é que acontece muito com a gente. Eu atendi durante alguns anos da minha vida, eu atendi como psicólogo clínico. E isso me fez crescer muito. Eu me formei, fiz as minhas pós-graduações e atendi durante bastante tempo. Transicionei a minha carreira há alguns anos. Essa dualidade emocional é algo que mexe muito conosco. E o salmista aqui oscila entre o desespero e a esperança. Sabe quando você chega num culto desesperado e você recebe uma palavra de esperança? Outro dia veio uma moça, no nosso último culto, na nossa última reunião na igreja, com um desespero na alma, mas com a alma angustiada, pastor Ricardo. Falou, pastor, por favor, ore por mim. Eu falei, filha, o que está acontecendo? O meu noivo terminou comigo. Ela não conseguiu terminar a frase, as lágrimas caíram. E ela falou que acabou o noivado, que está sendo muito difícil para ela. E a direção que Deus me deu foi antes um noivado do que um casamento. A decisão que ele tomou é a decisão dele. Agora, qual a decisão você vai tomar hoje, nessa noite? Sofrer ou entender que talvez está mudando um ciclo na sua vida? Talvez Deus está colocando um degrau diante de você para que você simplesmente suba para outro nível. Aquela moça respirou e falou, pastor, ora por mim, essa palavra me trouxe esperança. É justamente o que o salmista está oscilando aqui, entre o desespero e a esperança. E ele descreve seu sofrimento com imagens fortes, águas, afogamento, ossos quebrados durante todo o salmo. E o salmista reconhece Deus como sua rocha. Olha que interessante, a estabilidade volta. A fé aqui, querido, não é uma emoção, mas um ato consciente. É uma escolha, um posicionamento. E ele termina dizendo, esperei em Deus, espero em Deus, Ele é meu escudo, a minha rocha, a minha fortaleza. Já teve uma situação dessa? Você oscilou, você se questionou, mas no final de tudo você se encontrou. E você tem a certeza de quem você é em Deus. E isso é que está definindo você. Uma frase que eu gosto muito é, a sua condição não pode mudar a sua posição. Tem pessoas que a condição delas está mudando a posição delas. Isso acontece muito. Tem pessoas que foram para uma empresa, cresceram, prosperaram, e essa condição está mudando a posição dessa pessoa no reino de Deus. Tem pessoas que eram solteiras, começaram a namorar, estão namorando, o namoro está bacana para os dois, mas a condição de estar namorando está tirando a posição dessa pessoa no reino de Deus. Tem pessoas que lideravam com tanto empenho, com tanta força, com tanta determinação. Aconteceu um problema, uma situação, uma luta, e a condição da luta está tirando você do propósito. E você, ao invés de dar passos para frente, está dando passos para trás. O salmista retrata para nós isso aqui, querido, de forma muito poderosa. A sua condição não pode mudar a sua posição. E a sua posição é filho de Deus, filha de Deus. Ninguém, nada pode mudar isso. A condição do mundo não pode mudar a posição da igreja. A condição de uma cidade não pode mudar a posição de uma igreja. E é isso que define o nível que nós vamos chegar. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, mais uma vez, no verso 10, capítulo 10, o verso 5, capítulo 10, verso 5, ele diz: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo
obediente a Cristo. Querido, presta atenção no que Paulo está dizendo. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós precisamos identificar na nossa mente os sabotadores que estão nos impedindo a crescer. Nós precisamos identificar na nossa vida aquilo que está nos impedindo a romper. E quando nós identificamos isso, um temperamento, um jeito, um posicionamento, uma negligência na liderança, no seu chamado, por preguiça, por medo, por talvez não se achar capaz, por talvez não se achar uma pessoa escolhida, por complexo de inferioridade, pela condição social, pelo cabelo, pelo lugar onde mora. Quando a gente consegue identificar esses pensamentos de uma pessoa muito ciumenta, de uma pessoa muito dependente emocional, de uma pessoa muito crítica, de uma pessoa que ao invés de ajudar, colocar a mão na massa, fazer, essa pessoa só olha os defeitos. Quando nós identificamos isso, aquilo que é pecado, pensamentos pecaminosos, de cobiça, de prostituição, de pornografia, de adultério, quando nós identificamos isso, o apóstolo Paulo fala, traz isso cativo. Prenda isso e coloque diante de Deus, em obediência a Cristo. Faça o contrário disso. Paulo está dando uma instrução muito poderosa para nós. Ele mostra que a verdadeira guerra é mental. É derrubar fortalezas que nos captura todos os dias, que nos prende todos os dias. E fortaleza, querido, quer dizer sistema de pensamentos resistentes. Fala comigo assim, a verdade. Todos nós temos sistemas de pensamentos resistentes à verdade. Teve dia que o irmão me falou assim, pastor, o senhor fala na igreja de chamado da grande comissão. Onde que está escrito na Bíblia isso, pastor? Eu estou aqui, já estou há tanto tempo, eu estou confortável. Falei, lá em Mateus 28, 18, 19, Jesus disse para todos nós. Ele falou, para todos nós, eu achava que era para o senhor. Eu achava que era para os líderes da igreja, pastor. Eu falei, não, para todos nós. Aquela mensagem é para todos nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda, ensinando, batizando, ensinando, batizando, ensinando. E eis que eu estou convosco todos os dias. A gente está acostumado, querido, a uma cultura de compartimentalizar a Bíblia. E pegar da Bíblia aquilo que nos favorece, pegar da Bíblia aquilo que é bom para nós. Mas quando algo na Bíblia está nos desafiando, quando algo na Bíblia está dizendo para nós, você tem bônus, mas você também tem responsabilidades. Os pensamentos autossabotadores começam a chegar. Os pensamentos críticos, as resistências começam a chegar. Porque aquilo que me exige algo, aquilo que me exige um posicionamento, aquilo que me exige uma postura, tem de me incomodar, porque isso está quebrando padrões. O ser humano é feito de padrões. Se nós não olharmos e não vigiarmos, o tempo todo nós estamos sendo padronizados de uma forma, de um jeito, nós estamos padronizados dentro de uma estrutura, o tempo todo, querido. Se nós não olharmos para nós, a gente entra para uma faculdade, começa o primeiro ano de um curso, depois de 2, 3 meses, aquele jovem está diferente, aquele jovem entrou na psicologia, e já está questionando, entrou no direito, e a faculdade já está estabelecendo padrões, e aquilo que era uma cultura, começa a se desfazer. Por isso, quando nós sabemos quem somos, nós não vivemos de padrões, nós entendemos que existe uma cultura do reino de Deus,
E você começa a mudar uma cultura quando você começa a mudar os seus hábitos. Pequenas coisas começam a fazer muita diferença. Pequenas coisas, querido. E é por isso que uma mente renovada é alinhada com Cristo e vai gerar em nós, primeiro, disciplina nos nossos pensamentos. Nesse ponto, nós começamos a entender a nossa responsabilidade. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Por quem? Fala assim, pelos trabalhadores. Repita mais uma vez, pelos trabalhadores. E a minha pergunta é: quais são os trabalhadores? Será que você pode responder para você? Será que você tem prazer em falar, Senhor, eu sou? Com a minha limitação, com as minhas fraquezas, com as minhas falhas, eu sou. Não estou do jeito que eu precisava ser, mas a partir de hoje eu quero melhorar. Eu quero romper. E quando essa narrativa da Bíblia toca o nosso coração, Jesus deixa claro que o fim está conectado com a proclamação global do Evangelho, do reino de Deus. Repita comigo, o fim está conectado com a proclamação global do Evangelho. Então o fim tem a ver comigo e com você. Você pode ter essa responsabilidade hoje? Você pode ser uma pessoa com autoridade, não autoritarismo, tá? Com autoridade. Talvez você nem gosta de fazer o que eu vou te pedir para fazer, também eu nem tenho o hábito de pedir, mas eu vou pedir. Você vai olhar para o teu irmão e falar, o fim tem a ver com você. É uma responsabilidade que Deus colocou para nós. Pregar o Evangelho. A palavra eugélio quer dizer boas novas, boas notícias. Falar das boas notícias. Ou seja, querido, para que a Basileia, ou seja, o reino, o governo de Deus, se estabeleça sobre a sua casa, sobre a sua família. O foco da igreja é anunciar o reino até que Cristo volte. Repita comigo, o foco da igreja é anunciar o reino até que Cristo volte. E a gente passeia lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Sua família, sua casa, seus amigos. Repita comigo, a minha cidade. A minha cidade. Ah, querido, como que isso me empolga, como que isso me deixa feliz. Ei, eu estou envolvido numa missão. Você não está, não? Que missão linda. É quando nós sabemos o nosso propósito. Quando você sabe o seu propósito. Quando você sabe o que Deus chamou você para fazer. A palavra propósito vem do latim, proponere, aquilo que você coloca à frente, aquilo que você coloca como alvo. Quando você sabe o seu propósito, a dinâmica muda. A postura muda. Imagine, você construiu uma casa. Você é construtor. Tem alguém que trabalha como pedreiro, como construtor aqui? Tem alguém? Você trabalha como pintor, você que trabalha na parte de obras. Você constrói uma casa para demolição. Imagina isso. Você vai construir uma casa para ela ser demolida depois. Você vai se preocupar com detalhe? Porque quando você constrói uma casa para alguém,
Quando você pinta uma parede para alguém, a pessoa ela tem uma visão. Quando você presta um serviço para alguém, o que presta um serviço? Você presta um serviço para alguém. Você arruma um carro de alguém. A pessoa que tem um pouco de entendimento, ela vai saber o que ela quer, sim ou não? Agora, quando você, por exemplo, leva um carro para a oficina, e esse carro, ele vai ser destinado, depois de arrumar ele, vai ser destinado para bater em outro carro. Você vai se preocupar com aquele detalhe? Você vai arrumar o carro, você vai fazer a casa. É diferente quando alguém fala assim, olha, eu quero que você construa uma casa para mim, mas aqui está a planta. Quem vai morar nessa casa? Vai ser eu, minha esposa, meus 3 filhos, ou talvez os seus 10 filhos, eu faço voto que você tenha. São essas pessoas que vão morar nessa casa. Você vai se preocupar com a segurança. Você vai se preocupar com a cor da parede. Você vai se preocupar com o tipo de piso. Porque a pessoa te passou uma visão. Ela te passou o que ela quer. Propósito é isso. Jesus te chamou, te salvou, te curou, te libertou, está te prosperando. Você casou, estava aí, perdido. Tinha ninguém, sem esperança. Casou. E agora Ele está dizendo para você o que Ele quer. E a falta de propósito faz a gente construir uma casa para demolir. A falta de um propósito de um cristão faz ele construir algo com um tempo determinado. Uma empolgação, um sensacionalismo, um emocionalismo. E daqui a pouco, ao mesmo tempo que eu estou, glória a Deus, daqui a pouco eu estou dizendo, eu não quero mais. O propósito te conecta. Eu fui chamado, eu fui impactado pelo Espírito Santo para fazer a diferença. Paulo explica aqui, querido, o coração de Deus é um coração de salvação. Ou seja, salvação é ser resgatado. Ou seja, conhecimento é você ser íntimo, é você ser profundo. Então a salvação é um presente de Deus para as nossas vidas. E o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas Deus tem um propósito. E um propósito, fala assim comigo, original. Gênesis capítulo 1, verso 28 a 29. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus disse, eis que lhe dou todas as plantas que nascem e toda a terra que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. O que Deus está fazendo aqui nesse momento, Ele está comissionando. Fala assim comigo, comissionando. O homem para o domínio. Deus está falando aqui o propósito original dele. Domínio, radar, expansão, não sobrevivência. É muito interessante a gente definir essas partes. Porque muitos estão sobrevivendo no reino de Deus, fazendo do jeito que dá e quando tem tempo. Quando Deus chamou um homem no seu chamado original, na sua essência, Deus falou, você tem uma missão. A sua missão é dominar sobre tudo aquilo que eu já criei. A sua missão é fazer a diferença, é cuidar. E Deus deixa bem claro, a sua missão é fazer multiplicar. É um propósito original de Deus que a gente precisa entender, governar, subjugar, falar comigo, com responsabilidade. Então, querido, você e eu nascemos para liderar sobre a autoridade do Espírito Santo. Esse é um entendimento muito claro. Nós nascemos para dominar, para liderar sobre a autoridade do Espírito Santo. E aqui eu entro novamente em Mateus 28, 18. Então Jesus, aproximando-se deles, e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo na vida de alguém é para cumprir uma missão. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente, meu raciocínio mudou completamente. Não tem como você ter o dunamis de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, e não fazer absolutamente nada em prol do reino de Deus. Esse chamado é para mim e para você, é uma grande comissão. E aqui Jesus comissiona seus seguidores para fazerem discípulos, ou seja, a missão global da terra é fazermos discípulos, fazer alguém que se torne seguidor de Jesus. E a palavra mais ampla aqui que eu encontrei é gerar alguém da mesma espécie que você. Olha que interessante. Quem aqui é marido? Marido? Já tem família, tem esposa? Quem aqui é? Isso. Olha que legal. Obrigado por ter participado dessa estatística que eu estou fazendo aqui. O marido, você tem um amigo do trabalho que não tem Jesus ainda? O cara trata a esposa mal, o cara realmente bagunça tudo. E fazer discípulo é fazer uma pessoa da mesma espécie que você. Imagina, meu Deus, se você faz alguém da mesma espécie que você. Esposas, trabalhadores. Imagina você construir no discipulado, no relacionamento, na sua célula, aquela pessoa que chegou derrubada, arrebentada, ela vai aprender com você. Ela vai aprender com você a elogiar a esposa, ela vai aprender com você ser presente, ela vai aprender com você ser educado, ela vai aprender com você a ajudar a lavar uma louça, a arrumar a casa, a organizar, a trocar uma fralda, pelo amor de Deus. Vai aprender com você a ser parceiro, a ser educado, a ser respeitoso no trânsito. Ei, você que namora, ei, você que está aqui, que namora, ai, que lindo. Imagina, você vai ensinar o seu amigo da escola, da faculdade, como é o namoro cristão. Você vai fazer discípulo. Em mim e através de mim. Você que trabalha, está na sua empresa lá. Cara, você é o cara que chega lá, dá bom dia para todo mundo. Ei, bom dia, você limpa até o que não está sujo. Precisou de você, você está servindo. Você tem uns amigos da empresa que vão olhar para você e eles vão começar a se tornar, através de você, através do Espírito Santo, pessoa da mesma espécie que você. Meu Deus! Você que multiplica uma célula, você é um líder excelente. Você chega na sua célula feliz. Vocês têm lanche na célula aqui? Você chega lá com o seu lanche. Eu estava falando para os meninos, para o Maico, quando eu liderava a célula, com 20 anos de idade, solteiro, trabalhando numa loja de 99, eu chegava na minha célula, precário, financeiramente precário. 2 bairros em Juiz de Fora. O bairro, não sei se você conhece a cidade de Juiz de Fora, o bairro Vila Ideal e o bairro São Benedito, que chama lá. Mais precisamente o Morro do Arado. Você tem que pedir permissão para entrar. Com a Bíblia na mão bem grande, para o pessoal não fazer nada com você. E eu comecei a liderar uma célula, estudante, universitário, estudando psicologia, comecei a liderar uma célula sábado à tarde. O pastor disse assim, e naquela época era diferente. O pastor falou assim, estou com uma célula que não tem ninguém para liderar no bairro São Benedito. Giovanni, você pode liderar? Ai da gente falar não, porque na época ele ia expor a gente no púlpito e falar, falou não para Jesus. Eu vou falar assim. E fui. Irmão, que experiência gostosa. Saía da loja de 99, comprava aquele bolinho que todo mundo leva para a célula. Tem uns de limão, tem uns de baunilha, tem uns de coco. É aquele. Aquele é sagrado. Sagrado. E comprava um suco Maguari, você conhece? Pacotinho de suco Maguari. Meu Deus. Dava-lhe R$5 tudo. Quase R$7. Estourava meu orçamento. Aí subia lá para a célula. Família precária. O chão assim, sem piso. Família precária. E a gente fazia célula, comia. E só eu que levava. Ninguém tinha condição ali. Depois apareceu uma oportunidade. Eu tinha uma aula
tinha neuropsicologia, que terminava 8 horas da noite. E o pastor falou, tem mais uma célula no Bar Vila Ideal? Quem pode? Eu caí na bobeira de falar assim, eu tenho uma aula só, na quarta-feira, então é você mesmo. Aí pronto, fui eu, lá para o Bar Vila Ideal, liderar uma célula. Eu não imaginava que aquele momento era o momento que estava me preparando para eu ser quem eu sou hoje. Um momento simples, com gente precária, que não tinha condições de levar nada, era aquele bolinho mesmo. Eu não comia para não acabar. Eu não tomava o suco Maguari porque eu não gostava e era o mais barato que tinha. Mas o povo gostava, tomava tudo. Não era pastor, era um líder, era um jovem, estudante de psicologia, sonhador. Sonhador. E Deus estava me preparando. Porque naquele momento eu entendi a minha missão. O meu propósito é fazer isso. Querido, quando a gente entende isso, a gente entende que a nossa condição, ela é momentânea. A sua condição, a minha condição, é passageira. Mas a sua posição não. A sua posição e a minha posição é eterna. Ela começa aqui, mas ela não termina aqui. Você está conseguindo me entender até aqui? Então eu quero terminar, querido, que aqui envolve 3 verdades básicas. Deus te chamou para crescimento, perseverança e recompensa. 2 Pedro 3,18 diz assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e agora para sempre. Fala assim comigo, amém. Querido, Deus te chamou para crescer. Pedro ensina que crescimento espiritual é contínuo. Ele aumenta a cada dia que você se dedica. Crescer, aumentar e expandir. Deus te deu responsabilidades. A questão é o que você está fazendo com ela, como a parábola dos talentos. Lá em Mateus 25:14, para um Deus deu 5, para um deu 2 e para um deu 1. Aquele que deu 1, medindo a capacidade de cada um, ele enterrou, ele não acreditou que poderia multiplicar, ele não acreditou que a família, que a casa, que a igreja, ele não acreditou que a cidade poderia mudar com aquilo que Deus tinha dado para ele, mas o que recebeu 2, acreditou, Deus vai mudar a minha realidade com aquilo que Ele me deu, é 2, eu vou multiplicar para 4, é 5, eu vou multiplicar para 10, querido, a igreja precisa entender no que Deus deixou para nós, o Espírito Santo em nós, para nos fazer crescer, nos tornar testemunhas de Cristo, e nos tornar pessoas maduras. É isso que é o propósito do Evangelho. A salvação é o começo, é a porta de entrada, mas Deus quer levar você a níveis maiores, para você ser um filho maduro. A palavra mais usada aqui, querido, para filho maduro, é ruiós, de forma geral. Mas para maduro, Paulo usa um conceito aqui que me chamou a atenção, teleios, que significa perfeito, completo, maduro. Assim, filho maduro em grego pode ser expressado como ruios teleios. Em Romanos, para encerrar, 8,14, Paulo fala dos filhos maduros, que são guiados pelo Espírito Santo. Você quer ir no lugar mais alto? Você quer mudar a sua cidade? Começa mudando a sua família, a sua casa, começa mudando a sua escola, a sua faculdade, começa mudando a sua postura no seu namoro, começa a mudar a sua postura quando você abre uma página da internet e tem lá uma possibilidade de abrir a pornografia, começa mudando isso, e você pode mudar a sua cidade, você pode mudar a sua empresa, você pode mudar a realidade de qualquer lugar, porque a sua condição não muda, a sua posição em Cristo Jesus. Jesus, no deserto, ele não pecou. A condição do deserto, a fome, a escassez, a condição difícil poderia fazê-lo pecar, mas ele não pecou, porque a minha condição, Satanás, não muda a minha posição, não muda a minha posição, e a minha posição é filho de Deus, é filho de Deus. Eu vou começar mudando a minha família, a minha casa, o meu namoro, o meu noivado, os meus filhos, e assim até os confins da terra. Querido,
Aleluia, você pode ficar de pé. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Eu quero desafiar você a assumir responsabilidade. A assumir responsabilidade, querido. Se entregue. Fala assim comigo, a salvação é o começo. O propósito é o combustível. O crescimento é o caminho. Glorificar a Deus é o fim de todas as coisas. Glorificar a Deus é o fim de todas as coisas. Glorificar a Deus é o fim de todas as coisas. Que a sua vida seja uma vida que glorifique a Deus, que glorifique a Deus.